Olá, queridos alunos da cadeira Introdução aos Evangelhos do Seminário Pentecostal do Nordeste. Estamos aqui, como prometido, gravando uma videoaula sobre o Evangelho segundo escreveu João. Já trabalhamos os outros sinóticos e agora estaremos trabalhando o Evangelho de João. Essa videoaula, sem a presença de vocês aqui no Zoom, tem por objetivo nós se determos nas partes mais teóricas do Evangelho, como a parte introdutória, de estrutura, bem como a parte de autoria, destinatário, circunstâncias, não é, do Evangelho, mas quando nós formos abordar os temas teológicos e cristológicos no Evangelho de João, a gente voltará com a nossa videoconferência pelo aplicativo Zoom, tá bom? Mas, como prometido, vamos dar continuidade aí à introdução do Evangelho de João, as partes mais teóricas, ok? Então, queridos, a guisa de introdução é bom que a gente destaque que não é de se estranhar quando qualquer leitor, né, que se debruce de forma dedicada sobre Mateus, sobre Lucas e Marcos, que é os evangelhos sinóticos, né? A palavra aí, sinóticos, a gente já trabalhou, uma palavra que traz a ideia de ver sobre o mesmo olhar, ou ver em conjunto, né? Quando a gente vai para o Evangelho de João, a gente percebe que há uma diferença, né, bastante visível na abordagem de João, né, no Evangelho segundo escreveu João. E aí, a gente percebe que grande parte daquilo que é central em todos os três sinóticos está completamente ausente no Evangelho de João. E aí é interessante notar alguns pontos. Por exemplo, o batismo de Jesus está presente no sinótico, mas está ausente em João. Chamado dos 12 também. Os exorcismos, né, que está presente no sinótico, também ausente em João. A questão também central do sinótico, que é a transfiguração, também ausente em João. Porém, a gente também percebe que, da mesma maneira característica, ou seja, João também, há partes em João também, que não é encontrada nos sinóticos, né? Como, por exemplo, o primeiro milagre de Jesus, né, que é a transformação da água em vinho, né, que está presente apenas em João, a ressurreição ou o novo despertar de Lázaro, visitas regulares de Jesus na Judéia, Jerusalém, é muito mais enfático no Evangelho segundo escreveu João, né? Então, tudo isso aí a gente percebe que há umas diferenças logo de início nessa abordagem. Pensando nessas diferenças, o Bloomberg ele levanta um questionamento no início aí da parte que vai falar sobre a historicidade do Evangelho de João, se o Evangelho de João, por ser tão diferente dos sinóticos, ele tem a mesma, digamos assim, confiabilidade histórica, né, por ser tão diferente. Então, o Bloomberg, ele no livro, ele diz o seguinte: João poderia ser levado a sério como um relato historicamente confiável da vida de Jesus, considerando-se a combinação de semelhanças e diferenças dos sinóticos, né? Então, ele vai fazer essa pergunta e ele também fala que a maioria dos estudiosos modernos pensa que não, pensam que por ele ser tão diferente dos sinóticos, alguns pensam que João não deveria ser levado historicamente, o valor de sua historicidade tão a sério. Porém, a questão não é tão evidente assim como alguns
pensam. E aí a gente vai elencar agora também, para provar, né, digamos assim, para dar ênfase à historicidade do Evangelho de João, a gente vai verificar aí alguns comentários sobre essa combinação de semelhanças e discrepâncias mais conhecidas entre o Evangelho de João e o Sinótico. Então, o primeiro comentário é o seguinte: uma das razões de João parecer tão diferente é porque Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes entre si. Isso parece até bem óbvio, né? Mas aí o Bloomberg, no seu livro, ele trabalha uma questão interessante. Ele diz assim, que lá em João, capítulo 21, e o versículo 25, João vai declarar que Jesus realizou tantas coisas, ele fez tanta coisa no seu ministério, que nem todos os livros do mundo poderia, digamos assim, conter tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, se houvesse mais de 4 evangelistas escrevendo a história de Jesus, todos eles iam contar coisas diferentes e semelhantes sobre a vida e o ministério de Jesus, porque uns dão ênfase mais em uma coisa do que outra, e aí a questão dos sinóticos ser tão parecido, aí a gente vai para aquela questão documentária, de que eles fizeram uso, não é, dos materiais um do outro, né, tendo como o primeiro a ser escrito Marcos, e aí a gente vê Lucas, Mateus, compartilhando, né, o material de Marcos, compartilhando um material à parte, que é chamado de fonte Q, e suas próprias fontes, né, sua própria autoria dos fatos da visão. Então, a razão de Mateus e Marcos e Lucas ser tão semelhantes não é uma preocupação ou nenhum ponto que aponte que João não seja historicamente confiável. Okay? Um segundo comentário é o seguinte: embora o quarto evangelho possa ser, na maior parte, literalmente dependente dos sinóticos, é difícil também imaginar seu autor como alguém que desconhecesse o núcleo querigmático que eles compartilhavam. Ou seja, a ênfase no querigma, né, na proclamação. Todos os 3 evangelistas, os sinóticos, são querigmáticos. Na verdade, a gente percebe isso, né? A palavra querigma vem de proclamar. E o que a gente nota é o seguinte: Marcos é mais querigmático, por exemplo, do que Mateus, e Mateus é mais querigmático do que Lucas, e Lucas é mais querigmático que João, mas João também é querigmático. Ou seja, tem a intenção de proclamar, de fazer ouvida a sua voz, né? A voz do Evangelho, né? A voz da vida, do ministério de Jesus, porém com ênfase diferente. Então, embora o quarto Evangelho possa ser literalmente, da maior parte, literalmente independente do sinótico, essa parte do querigma é algo que os 4 evangelistas compartilham. Um terceiro comentário sobre a historicidade é o seguinte: algumas das diferenças entre o Evangelho de João e os sinóticos pode ser explicada com base nos diferentes públicos representados no interior das narrativas dos evangelhos. Então, o destinatário, não é, dos evangelistas pode apontar para essas semelhanças e também para essas diferenças, não é, no que diz respeito ao material dos evangelistas. Um quarto comentário é o seguinte: a honestidade histórica no mundo antigo não era definido pelo grau de precisão científica ou citação exata às quais nossa sociedade moderna valoriza. Então, se você pegar um texto antigo com base
nos critérios da historicidade antiga, não haveria nenhuma dificuldade ou problema para poder aceitar o Evangelho de João como sendo um evangelho autêntico, original. Os critérios de historicidade antigas são diferentes da moderna. Então, você usar um óculos científico e um óculos, digamos assim, moderno para querer provar a existência ou a veracidade ou historicidade de um determinado livro antigo, você corre o risco de cometer alguns deslizes, né? É isso que o autor está abordando aí. Isso aí no quarto ponto. Por isso que ele diz assim, devemos admitir com tranquilidade que João escreveu todo o evangelho em seu estilo característico, parafraseando, extraindo e interpretando as palavras de Jesus na sua própria linguagem, a fim de salientar o que acreditava ser o completo e verdadeiro significado delas. A ênfase sem igual de João sobre o papel do Espírito Santo como intérprete da palavra de Jesus, sem dúvida, explica muito bem da liberdade que ele sentia para agir assim. Isso você pode ver em 14:26, 15:26, 16:12 a 13 do Evangelho de João. Ok? Um quinto comentário. Embora, ao longo do seu Evangelho, João escreva um estilo bastante uniforme, mesmo quando é Jesus quem fala, há pelo menos 145 palavras usadas exclusivamente por Jesus, que não aparece em nenhuma parte das seções narrativas de João. E mesmo quando os estilos de João e de Jesus parecem se fundir, não é impossível que João tire parte do seu vocabulário característico do próprio Jesus. Não é? Uma passagem, por exemplo, que revela diversas marcas da autenticidade, como Mateus 11, 25, 27, Lucas 10, 21, 22, foi chamada muitas vezes de lampejo joanino, em meio à tradição sinótica, em função de suas similaridades com as características da linguagem joanina. Nesses versículos que a gente citou, Jesus louva a Deus para se revelar não aos sábios, mas aos pequeninos, e se alegra por haver sido conhecido por estes. Mateus 11, 27 conclui dizendo o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quis revelar. Então, à medida que Jesus, o sábio, surge como a imagem dominante de Cristo, tanto no Sinótico quanto em João, essa passagem poderia responder por muitas das ênfases características de João, isto é, Jesus como enviado de Deus para revelar seus propósitos ao mundo e ainda refletir uma tradição histórica. Então, a gente vê também que há passagens, né, que são compartilhadas pelos 4 evangelhos, né? Por isso que aí eles citam aí os evangelhos sinóticos. Um sexto comentário é o seguinte: muitos dos extensos sermões exclusivos do Evangelho de João mostram sinais da Midrash. A Midrash, que é o desenvolvimento homilético dos textos do Antigo Testamento, característicos dos rabinos da época, mas não da pregação cristã primitiva, né? Então, isso aponta para uma historicidade de João, uma data de João mais na frente, né, dos evangelhos sinóticos, ok? Por último, desculpa, ainda tem um 8º comentário, mas o 7º comentário diz o seguinte: João, na verdade, contém mais detalhes de tempo e espaço a respeito do ministério de Jesus do que os sinóticos. Então, isso é uma ênfase joanina, né? 8º,
João claramente está contextualizando o evangelho para um público que vive sob circunstância bastante diferente das comunidades para as quais Mateus, Marcos e Lucas escreveram. Inclusive, o uso da palavra logos mostra bem que o público pelo qual João está escrevendo é um público bastante gentílico, ou grego, né? Influenciado pelas filosofias platônicas, né? Entre outras coisas mais. Então, isso coloca o evangelho uma data mais à frente, né? E por isso ser diferente, né? Pois o público e o contexto histórico é um pouco mais na frente do que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O nono significa o seguinte: por fim, precisamos evitar superestimar as diferenças. Às vezes, as pessoas, quando percebem as diferenças entre o Evangelho de João e o Sinótico, superestimam isso. E aí o Von Blair diz assim, por exemplo, disse com frequência que apenas o Jesus de João afirma realmente ser divino. E a gente percebe que isso não é verdade. Quando a gente fez uma abordagem temática, histórica, melhor dizendo, dos temas teológicos nos evangelhos sinóticos, a gente viu que há uma ênfase num Jesus que seja divino. E daí alguns, por exemplo, diz que isso não é verdade. Há uma frequência de Jesus e João realmente ser divino. Mas as afirmações características de Jesus em João, as declarações eu sou, regularmente invocam uma linguagem metafórica. Eu sou o caminho, eu sou a água, eu sou a vida. Que não teria sido tão transparente em seu ambiente original como ela para nós. Em João 8, 25, 10, 25, 16, 29, nos revela que os discípulos não achavam que Jesus estivesse lhe falando de maneira explícita até a última noite da sua vida. E desse modo o interpretavam mal. Por outro lado, existem afirmações implícitas espalhadas ao longo dos sinóticos, sugerindo que ali também Jesus estava indicando uma identidade com Deus, como eu já havia informado para vocês. Ok, gente? Dando continuidade, vamos ao próximo slide. Então, pessoal, dando continuidade aí à parte introdutória do Evangelho segundo escreveu João, a gente vai dar continuidade aí às circunstâncias, né, do Evangelho, do quarto Evangelho. Desta feita aí nós vamos trabalhar a parte da estrutura do Evangelho, como eu vou apresentar aí no slide para vocês, tá ok? Então vamos aí dando continuidade à nossa abordagem ao Evangelho segundo escreveu João. Bom, uma coisa que a gente precisa relacionar o Evangelho de João é com o Evangelho de Marcos, que também a gente viu na parte de estrutura que ele tem duas partes, né? Divide-se basicamente em duas partes principais. A primeira parte que vai do capítulo 2 até o capítulo 11, ok? E a segunda parte também, que vai do capítulo 12 ao capítulo 21, como vocês podem ver aqui, tá certo? Essa primeira parte, a semelhança do Evangelho de Marcos, ela dá ênfase nas ações poderosas de Jesus, né? Propriamente dito, o seu ministério, exclusivamente um ministério mais nas regiões da Judéia do que nas regiões da Galileia, né? Há uma ênfase no Evangelho segundo João, muito mais nessa parte da Palestina. E a segunda parte do Evangelho de João reflete os eventos, não é, da sua reflete os eventos da sua morte e ressurreição, ok? Morte e ressurreição aí é a parte mais da paixão, ok? Algo também interessante a ser falado sobre essa parte de estrutura
é que a primeira parte deste evangelho a gente vê algo interessante aí. A gente vê 7 milagres que são tidos como sinais, não é, de Jesus, e acompanhado de 7 grandes discursos. Então isso é muito característico no Evangelho de João, tá? Essa primeira parte aí, que trata desses milagres e sinais. E há uma coisa interessante relacionando os milagres e sinais com os discursos, os ensinos de Jesus. A primeira referência aí a essa relação é o seguinte. Lá quando a gente vai lá em João capítulo 6, verso de 1 a 15, nós temos aquele acontecimento, né, o milagre da multiplicação dos pães, registrado por João no capítulo 6, verso 1 a 15. É interessante que logo após essa narrativa de João, deste milagre, há um discurso de Jesus se referindo como pão da vida, então tendo uma conotação ou uma relação direta, por exemplo, com a questão da multiplicação dos pães. Então isso vai acontecer vez outra nessa primeira parte aí, falando sobre o capítulo o capítulo 2 ao capítulo 11. Uma outra par, né, outro par de semelhança com relação a milagres e a discursos, ensinos de Jesus, é a cura de um cego, que acontece no capítulo 9, verso 1 a 41, e que vai logo mais à frente ter uma relação também com Jesus ensinando sobre a luz do mundo. Nesse caso aí é invertido, né? Primeiro Jesus fala como sendo a luz do mundo e depois ele vai mais na frente cura um cego. Então há uma relação direta com o evento do milagre, que é descrito aí como sinal, e também com o discurso ou ensinamento de Jesus. Há também aí alguns pares, né, na primeira parte. Por exemplo, o capítulo 2 e o capítulo até o capítulo 4, a gente vai ver a descrição, né, de os dois primeiros milagres de Jesus. Os dois que acontecem em Caná, né? Os dois milagres acontecem em Caná da Galileia, né? O primeiro e o segundo, registrado no capítulo 2, o verso 11, e o capítulo 4, versículo 54. O outro par, né, que divide aqui, ó, os capítulos da primeira parte, os capítulos 5 a 10. Descreve aí a maior parte do ministério de Jesus, como eu disse a vocês anteriormente, na Judéia, né? Principalmente relacionado às festas judaicas, né? A Páscoa, o tabernáculo, a dedicação. Então essa parte aí do Evangelho, essa primeira parte, trata aí dessa ênfase de Jesus na Judéia e essa referência aí às festas. Já a segunda parte, que reflete os eventos da sua morte e ressurreição, nós também temos dois pares aí de capítulos. Por exemplo, do capítulo 13 ao verso 17, nós temos os acontecimentos na noite da traição. Há também o discurso de despedida de Jesus. E nos capítulos 18 a 20, nós temos já a prisão de Jesus, os julgamentos, né? Os julgamentos, a crucificação e a ressurreição. E o capítulo 21 é entendido aí muito mais como uma conclusão, né, deste evangelho. Capítulo 20, verso 31, nós temos o que nós chamamos de propósito, o propósito do evangelho de João.
o texto vai dizer lá que todas essas coisas foram escritas para que aquela comunidade creia que Jesus Cristo que Jesus é o Cristo, né, o Filho de Deus. Mais adiante a gente vai ver a parte de propósito e aí a gente entrará com mais detalhe nessa questão. Dando continuidade, nós vamos agora para essa estrutura aí, né, esse esboço que o livro do Bloomberg, Jesus e os Evangelhos, aborda. Basicamente, com base em tudo que a gente falou lá atrás, ele divide aí essa estrutura, esse esboço em 4 pontos, né? Primeiro, há os testemunhos introdutórios, né, do Evangelho. Tem o prólogo joanino, né, que vai do capítulo 1, verso 1 a 18, onde João vai falar sobre o Logos. Depois nós temos o testemunho de João, né, o Batista, né, que interessante que o evangelista João, né, o autor do quarto evangelho, não o descreve como o Batista, né? E a gente vai ver o motivo mais na frente, o porquê disso. Então tem o testemunho de João e os primeiros discípulos, né? Vai do capítulo 1, verso 19 a 51. A gente percebe também, a gente vai ver mais na frente, que João ele não elenca, não é, os 12 discípulos. Ele faz a menção que Jesus tem 12 discípulos, mas não os nomeia de forma, digamos assim, um por um, né? Não há essa descrição, João. Então, depois desses testemunhos introdutórios, né? Testemunho do prólogo, que é João falando sobre Jesus como o Logos, e também os testemunhos de João Batista e dos primeiros discípulos, nós vamos para o segundo ponto aí do esboço, que é o testemunho de sinais e discursos, coisas que a gente viu lá no outro slide, né? A gente vai ver aí Jesus e as instituições judaicas, que estão lá registrado do capítulo 2, né? Do verso 1 ao capítulo 4, verso 54. E aí a gente vai ver nessas instituições, né, judaicas, né, esses testemunhos e sinais de Cristo, a gente vai ver Jesus sendo descrito aí como falando sobre, melhor dizendo, o sinal da água em vinho, né, quando Jesus transforma a água em vinho lá em Caná, no capítulo 2, verso 1 a 11, simbolizando aí uma nova alegria que esse Messias, que o Cristo veio trazer, uma nova alegria, a purificação do templo, né? Jesus naquele evento lá da purificação do templo, relatando aí um novo templo, né? Um templo santo, né? Então Jesus faz uma declaração daquilo ali através daquele sinal. Nós vemos Jesus e Nicodemos e João Batista tendo aí uma referência a um novo nascimento, que está aí no capítulo 3, tá? Tanto João, né, batizando em águas para arrependimento de pecado, e o encontro de Jesus com Nicodemos falam desse novo nascimento, né? 4. Jesus e a mulher samaritana, Jesus também e o filho do oficial, né, que Jesus cura, falando aí de um novo universalismo, né? Partindo aí da relação ou do encontro de Jesus com uma mulher samaritana dentro de um contexto mais próximo de um judeu, né? A ponto de a relação de Jesus se estender até o filho de um oficial que era altamente gentílico, mostrando aí no Evangelho um novo universalismo, isto é, o Evangelho atingindo as pessoas fora o círculo judaico. Ainda falando sobre o testemunhos e sinais, a parte B, nós vamos ver Jesus e as festas judaicas, que vai do capítulo 5 de João até o capítulo 10, verso 21. A gente vai ver que nas festas aí acontece
algumas situações, né? A cura do paralítico e a imitação do Pai, né? A verdadeira Páscoa de Jesus aí sendo representado como o pão da vida, né? Que alimenta espiritualmente, os verdadeiros tabernáculos, água viva e luz do mundo, né? Jesus sendo essa realidade aí. O bom pastor e a unidade com o Pai, tá? Capítulo 10 de João, mostrando toda essa relação que as festas também apontavam. Por último, Jesus com a ressurreição e a vida, capítulo 11, que trata lá da ressurreição ou novo despertar de Lázaro. O terceiro aí nós temos o testemunho da morte e ressurreição, que vai do capítulo 12 ao capítulo 20, que também subdivide-se em 3 pontos, né? As ações em preparação para a morte, capítulo 12 a 1:50, a gente vai ver a unção em Betânia, onde Maria unge Jesus para a morte, não é? Jesus vai declarar isso aqui no Evangelho, ela me ungiu para o dia da minha morte, por isso que a gente não vê Jesus sendo ungido após a sua morte, seu corpo ele não é ungido, né? Porque as mulheres quando vão de manhã no sepulcro, já não tem mais ninguém, né? Então Jesus foi preparado aqui no capítulo 12, de forma simbólica, logicamente. A entrada em Jerusalém, né, do capítulo 12 ainda, a gente então vê aí tudo isso como preparação para a morte. O ensino e preparação para a morte. E aí a gente vê o ministério do servo versus traição. Aí a gente vai para o capítulo 13. Discurso de despedida, ainda dentro do capítulo 13 ao capítulo 16. Oração sumo sacerdotal, capítulo 17. Ok? Por último aí, a gente vê os eventos relativos à morte, capítulo 18 ao capítulo 20. Prisão, julgamento e crucificação, no capítulo 18 e 19. Ressurreição, no capítulo 20. Propósito do Evangelho, no capítulo 20, verso 30 a 31, como eu já disse mais na frente. O testemunho final está em que a gente tem como a conclusão do Evangelho, capítulo 21, verso 1 a 23, o restabelecimento dos discípulos e o epílogo. Essa é basicamente o que pode se esboçar sobre a estrutura do Evangelho de João, ok? A gente vai para a parte agora das circunstâncias, o que compete a questão da data de João, né? A data deste quarto Evangelho, o destinatário do Evangelho, bem como também o propósito deste Evangelho, ok? Então a gente vai agora trabalhar essas questões. Vamos lá. Vamos primeiro trabalhar a questão da data. Estudiosos, diz Bromberg, na primeira metade do século XX, né? Então bem lá na frente, bem depois, vão dizer o seguinte: vão dizer que João, né? O Evangelho de João, eu vou chamar assim de quarto Evangelho. O quarto Evangelho era muito recente e helenístico, e havia uma alta cristologia, um desenvolvimento bem nítido da cristologia neste Evangelho. E essa concepção da alta cristologia ela já era encontrada nos anos 60. Esses estudiosos do primeiro século apontam isso e tomam como referência o capítulo 2, versos 5 a 11 de Filipenses, além de outros textos do Novo Testamento, inclusive em outros evangelhos que apontavam para uma cristologia já desenvolvida, né, por assim dizer. E, portanto, João, né, o evangelho era produto da lenta evolução da compreensão judaica da divindade de Cristo. Então esse é o motivo pelo qual João ele é bastante helênico na forma de apresentar Cristo, a sua divindade, não é? E a dificuldade dos judeus entenderem Jesus como sendo um ser divino, né? Então essa é a posição de alguns estudiosos da primeira metade do século XX.
Porém, a gente sempre volta aos documentos, digamos assim, que tem maior autoridade nessa questão de data, de propósito e de destino ou destinatário. É o testemunho sempre da patrística, ela vai ter muita força, não é? Principalmente dos primeiros pais. Então, o que a patrística fala acerca da data ou pode contribuir, não é? Uma informação mais precisa acerca da data. O testemunho da patrística diz o seguinte: esse texto que a gente vai ler agora, ele é extraído, não é, digamos assim, de uma combinação, né, dos autores do período da patrística, do segundo, final do primeiro século e segundo, terceiro. Diz assim o texto: João data do final do primeiro século, ou seja, João pertence a uma data no final do primeiro século, e talvez durante o reinado de um imperador romano chamado Domiciano, né, que viveu aí entre 81 a 96. Quando João era um homem muito velho, né, já era idoso, e João ministrava em Éfeso. É, esta concepção, né, essas informações de que João data do final do primeiro século sobre o governo domiciano vem da patrística, né? É um resultado, né? Este quadro é um resultado do testemunho de autores, por exemplo, como Irineu, Policartes, Papias, Policarpo, Clemente, e todos esses que assim defendem a data do Evangelho, todos são citados por historiador também da patrística chamado Eusébio, né, na sua obra História Eclesiástica, e também numa literatura de Jerônimo, Homens Ilustres. Então, essa ênfase em cima da data tem grande força na patrística, né, apontando o Evangelho como no final do primeiro século, provavelmente 85, 90, nessa faixa aí que podemos destacar a data do Evangelho. E não como alguns estudiosos apontando para uma data ou mais na frente, segundo século, ou até mesmo no início, na metade do primeiro século. Inclusive, como a gente citou, esses estudiosos aí do primeiro século, melhor dizendo, da primeira metade do século XX, acredita que João pode ter sido um texto aí em 60, meados de 60, porque havia uma necessidade de uma cristologia desenvolvida, e João apresenta bem essa cristologia desenvolvida em face da má compreensão judaica da divindade de Cristo, né? Essa é uma posição aí de alguns estudiosos. Vamos falar um pouco agora ainda, e a gente vai estar sempre entrelaçando os destinos e a data do Evangelho, porque as informações sobre isso ajudam a decidir ou determinar tanto o destinatário como a data. Sobre o destinatário, a gente tem algumas reconstituições críticas, entenda aí a palavra crítica como analítica, tá bom? Então, algumas reconstituições analíticas da comunidade do Evangelho, ou seja, do povo, do público para qual o Evangelho é destinado. Então, vamos aí como é que é configurado essa comunidade para onde o Evangelho está sendo destinado. Nós temos aí a projeção de duas principais fases que compunha essa comunidade. Por exemplo, a primeira fase, acredita-se que o Evangelho de João é destinado a uma comunidade judaico-cristã, ou seja, uma comunidade que era judaica e que havia se convertido à fé cristã.
isso aí na Palestina, na metade do primeiro século. E isso mostraria, por exemplo, a, a tensão, né, as frequentes tensão com as autoridades judaicas, como estão lá no capítulo 9, verso 22, 12, 42, 16 e 2 do Evangelho de João, mostrando aí que há uma certa tensão com as autoridades. Portanto, acredita-se que essa comunidade do qual João está destinando o evangelho, ou o evangelho é destinado a essa comunidade aí judaico-cristã. E a segunda fase é a comunidade cristã mista, ou seja, uma comunidade composta de cristãos de origem judaica e de origem gentílica, com uma predominância considerável de gentios. Então nós temos aí dois polos, né? Duas ideias. Né? A primeira é uma comunidade judaico-cristã e segunda, a comunidade cristã mista. Então parece-me querer dividir o Evangelho de João sobre esses dois aspectos, né? Essas duas conjecturas, né? De que o Evangelho parece ser uma composição dessas duas comunidades. Na primeira parte, uma comunidade mais judaica cristã, portanto, uma comunidade em meados do primeiro século, e uma comunidade mais gentílica e mista, não é? Com certeza, com datas mais na frente, né? Talvez pós-70, algo desse tipo, tá? Então, uma coisa que está claro é que há essas duas possibilidades de que o Evangelho de João pode ter sido escrito para essas comunidades aí. Continuando sobre o destinatário, a pergunta que tem que ser feita, não é, e o Bloomberg trabalha bem essa questão, tem como juntar essas duas comunidades em uma só, né, para a gente formalizar, digamos assim, o destinatário do João? Então ele diz o seguinte, que é possível que as duas linhas de pensamento, ou seja, a linha de pensamento que a comunidade que João escreve é uma comunidade judaico-cristã e uma comunidade também cristã mista, de cristãos mistos, tendo predominância maior de um povo gentílico, essas duas linhas de pensamento possa estar presente simultaneamente em uma única comunidade, em um único tempo também, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouco essa ideia, né? Por exemplo, precisamos compreender como é que a cidade de Éfeso, que é onde possivelmente o texto vai ser escrito, e acredita-se que João viveu aí ainda no final do primeiro século, já velho, lá em Éfeso, sendo ministro, né, presbítero também lá da igreja de Éfeso. Quem acredite também e tenha referências de que Maria está com ele lá. Como é que está a igreja de Éfeso no final do primeiro século e, na verdade, como está a Ásia Menor ali, como é que está configurada a Ásia Menor. Então veja bem, há um registro de que havia no final do primeiro século, lá em Éfeso, um docentista por nome de Cerinto, tá? O docentista era aquele indivíduo que acreditava na divindade de Jesus e não na sua humanidade. Isso, logicamente, sob influência de um pensamento gnóstico, se não desenvolvido, mas incipiente ali no final do primeiro século. Então, o Cerinto, ele acredita-se que talvez possa ter sido por esse motivo um gnóstico, e que ele trouxe grandes confusões, né, e ministrando, né, por exemplo, em Éfeso, no final do primeiro século. Então a gente pode encontrar essa referência em Irineu, né, Eusébio, né, tanto encontra as heresias e história eclesiásticas desses
autores da patrística, falando aí sobre Cerinto, ok? Então aí a gente vê uma ênfase aí nessa questão da teologia de João, mas por esse motivo, uma teologia apologética, né, defendendo a divindade de Cristo, tendo em vista que a igreja poderia ter sofrido com esse ensinamento herético do docentista Cerinto. Também devido a referências de Apocalipse, capítulo 2, verso 9, 3 e 9, de comunidades judaicas em duas cidades ali perto de Éfeso, né? E essas comunidades eram comunidades judaicas que eram hostis ao cristianismo. E aí a gente tem a ênfase, por exemplo, no Evangelho de João, judaica, né? As referências judaicas de João pode ser por causa também dessas comunidades que inclusive vão ser chamados de sinagoga de Satanás no livro de Apocalipse, né? Fazendo referência a essas comunidades que havia ainda lá no final do primeiro século. Então, certamente é possível que as igrejas da Ásia Menor, onde Éfeso é o centro, tivesse em combate, não é, a um crescente gnosticismo, ainda não desenvolvido propriamente dito, mas já com os seus tentáculos, né, influenciando a teologia e principalmente a cristologia lá na igreja de Éfeso ou da Ásia Menor. E aí a gente também percebe que é possível que haja isso e que há também uma presença judaica nesse contexto antagônica. Então isso mostraria, por exemplo, a hostilidade registrada por João no seu evangelho com relação aos líderes judeus, né, e algumas ideias judaicas. Ok? Há quem diga também que o texto de João é um tratado evangelista para judeus não cristãos. Isso mesmo. Era com propósito, João é escrito com o propósito, por exemplo, de evangelizar aqueles judeus que ainda não compreendiam que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo e que Jesus também era divino. Então, o evangelho seria um tratado para falar e para evangelizar, trazer as boas novas a esse público judaico que ainda não teria alcançado a salvação. Há uma ênfase em cima disso. Então, para quem que João escreve? João escreve para judeus não salvos, João escreve para uma comunidade judaico-cristã, uma comunidade que era de judeus convertidos ao cristianismo, ou João escreve para uma comunidade mista de judeus e de cristãos, melhor dizendo, de gentios, com maior predominância gentílica. Então isso aí a gente vai ver mais na frente. Mas está claro aí que o destinatário de João tem esses três ingredientes, né? Esses dois ingredientes principalmente dito. Era uma comunidade possivelmente judaico-cristã e também uma comunidade que teria um número de gentio considerável. Isto pode coadunar a ideia, né, de João ser um tratado evangelístico para judeus não salvos, pode coadunar com o entendimento de Jesus ser apresentado aí, quando a gente viu lá no esboço, o cumprimento, né, Jesus como cumprimento das instituições e festas judaicas. Mas não coaduna com a oposição de Jesus aos seus adversários hostis, pois
os historiadores, os estudiosos entendem que se Jesus quisesse evangelizar, digamos assim, essa comunidade de judeus não salvos, ele não poderia ser tão João não poderia apresentar Jesus em tanta oposição a seus adversários, que eram também hostis. Vamos ao propósito agora do Evangelho de João. O propósito do Evangelho de João está interligado, logicamente, com o destinatário, né? Mas dependerá da tradução do capítulo 20 e o versículo 31 do Evangelho, que a gente colocou na tela aí, que é esse aí. O texto diz assim, falando da narrativa dos sinais, dos milagres de Jesus e de tudo, ele diz assim: estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, como nós interpretamos esse texto, vamos identificar o propósito do Evangelho. E aí vai depender dessa tradução desse termo grego aí que aparece no texto, onde eu grifei aqui, creais. No Novo Testamento grego de 1852, o texto que aparece lá é o Pisteuon 7, que está aqui no Pisteuon 7, que está aqui, seria traduzido com a palavra creais. É um verbo que está no auristo ativo, a voz ativa, modo subjuntivo, do segunda plural. A tradução seria mais ou menos assim: esses porém foram escritos para a fim de que creais. Então a gente vê um propósito então aí evangelístico, né? Se a gente entende esse propósito como sendo um propósito evangelístico de João, então a gente pode, digamos assim, relacionar a um público que ainda não desenvolveu, não tem fé em Cristo ainda, não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então a gente poderia dizer que, de acordo com o propósito, se interpretássemos dessa forma, o Evangelho poderia estar sendo escrito a um público de judeus não salvos, por exemplo, como a gente viu no slide anterior. Então essa interpretação aí daria base para acreditar nesse destino do Evangelho, tá? Porque o Evangelho está sendo escrito com fins de crença, de crer, né? No sentido de ter fé. Né? Então, para que eu tenha fé, eu preciso preciso ser evangelizado. Então, o propósito do Evangelho é mais evangelístico, né? Porém, na versão do texto Receptus, que a maioria dos teólogos, muitos da atualidade, principalmente os teólogos reformados, que adoram o texto Receptus, a palavra que aparece lá para creais é pisteu ente, que é um verbo no presente, na voz ativa, modo subjuntivo, segunda plural. A tradução seria mais ou menos assim. Aí mudaria um pouco, porque a tradução seria: esses, porém, foram escritos para que pudessem continuar a crer. Então, o Evangelho está sendo endereçado ou destinado, de acordo com esse propósito, para um público que já era cristão. Então, João escreve aqui, de acordo com esse propósito, com um teor ou com um cunho mais apologético, de defesa da fé, de firmar os cristãos para quem esse evangelho está sendo destinado à fé. Não é? E aí
essa é uma tradução que muitos dos estudiosos têm preferido, muitos da atualidade, não é? Então, se a gente pensa desse jeito, se a gente traduz o texto dessa forma, não é? Usando o verbo não no auristo, mas no presente, a gente então entende que João está escrevendo para uma comunidade que já conhecia a fé, mas que estava de algum modo sendo atacada por falsos mestres, falsos ensinos. Isso pode, de algum modo, coadunar bem essa ideia, principalmente com o texto de 2º e 3º João, que tem um teor mais apologético, de defesa da fé. Então, poderia ter essas ênfases, né, nessa abordagem, digamos assim. Então, a gente termina essa questão do propósito aí falando que se nós traduzirmos o texto, entendendo que esse verbo que aparece aí é um auristo, a fim de que creais, então a gente pode dizer que o evangelho está sendo destinado a um público que ainda não conhecia a fé. Mas se a gente entende como o texto receptus aqui embaixo, olha, como pisteuente, então a tradução seria pudessem continuar a crer, aí teria um cunho mais apologético, então estaria sendo direcionado a um público que já era cristão. Bom, se eles eram judeus cristãos ou se eles eram mistos, isso aí não vai interferir nessa tradução, não, porque poderia ser um público de judeus cristãos que estavam sendo atacados e precisavam se fundamentar na verdade do evangelho, e João escreve com esse teor apologético, e pode ser também de uma comunidade mista de judeus e de gentios convertidos ao cristianismo, com sua maioria gentílica, que também estariam sendo, digamos assim, fortificado na crença das verdades do evangelho proposta por o evangelista João, principalmente no que diz respeito à divindade de Cristo e à sua humanidade. Sobre autoria e fonte, basicamente, a gente vai ver aqui algumas evidências para a autoria joanina, não é? E vamos ver alguns pontos aí. Vamos apontar aí para as evidências, interna. Primeiro a gente vai encontrar no capítulo 13 de João, versículo 23, 19, 26, 22, 21 e 7, a expressão no evangelho de o discípulo a quem Jesus amava. Essa expressão aí, ela é cara para a compreensão da autoria do evangelho. A testemunha também, né, primária dos eventos narrados do evangelho é essa pessoa a quem Jesus ama, de acordo com o capítulo 28 e o versículo 24. Né? Esse discípulo a quem Jesus ama, ela é uma pessoa primária dos eventos narrados. O discípulo amado, alguns apontam que poderia ser Lázaro, de acordo com o capítulo 11 e o verso 3 do Evangelho de João, que diz que Jesus amava, né? que Lázaro era amado por Jesus, né? O amigo que ele amava. Então, essa referência aí. Mas, provavelmente, a gente vai colocar um dos 3 discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, que são do círculo íntimo de Jesus, né, que está presente no sinótico, né, principalmente em Marcos capítulo 9, versículo 2, capítulo 14, versículo 33, a gente vai ver a presença ali de 3 discípulos que estão mais próximos de Jesus e participando, não é, de algo mais
do círculo íntimo, que é o Pedro, o Tiago e o João. Então, devido a essas informações, a gente vai eliminando as possibilidades de quem poderia ou não ser o autor do Evangelho, tendo em vista que não há uma declaração, na verdade, em nenhum dos Evangelhos há essa declaração nítida sobre a autoria dos evangelistas. Bom, o quarto evangelho, como eu disse para vocês anteriormente, o evangelho de João, reconhece que Jesus teve 12 discípulos. Capítulo 6, versos 67, 70 e 71, há essa referência de 12. Mas Jesus nunca os nomeia, os 12, de forma elencada. Pedro vai ser apresentado aí, um dos três aí. Pedro é distinto, ele é diferente e é parceiro do discípulo amado, de acordo com o capítulo 20, verso 2 a 9, 21, 20 a 24, na narrativa joanina. Então Pedro aparece diferente e também parceiro do discípulo amado. Então essa expressão, disse a vocês, que ela é cara para o entendimento da autoria. Tiago, a gente vai perceber que Tiago é o filho de Zebedeu. Ele morreu muito cedo, como a gente pode ver, né? E ele foi martirizado. E ele não se encaixaria como autor deste evangelho. Ele é martirizado no ano 44 depois de Cristo. E a gente tem como referência bíblica Atos capítulo 12, verso 1 e 2, para apontar aí que Tiago não poderia ser o autor deste evangelho, principalmente um evangelho datando para o final do primeiro século, não é? E aí o que nos resta então é o irmão de Tiago, o João. João nunca é mencionado, interessante, João nunca é mencionado pelo nome neste evangelho, não é? O único João mencionado é o Batista, mas nunca com este título de o Batista, como aparece nos sinóticos. João, quando fala de o Batista, fala unicamente de João, batizando nas águas. E se ele o descreve como Batista, ele tem o propósito de distingui-lo do outro João, que seria discípulo, que seria apóstolo. Mas ele não faz isso, porque é compreensível de que não havia outro João a não ser o João autor do Evangelho e João Batista. Então ele não fazia diferença, porque quem está escrevendo é o João Apóstolo e ele está falando do João Batista na narrativa evangélica. Ok? Vamos para as evidências externas para a autoria. Bom, o testemunho da patrística é muito importante, como disse a vocês, para datação, para autoria, para destinatário. E há um texto de Papias que é reproduzido aí. Papias declara algo bem interessante aí. Papias é o mais antigo documento, né? E ele é citado aí por Eusébio, né, em Histórias Eclesiásticas. O que Papias fala? Ele diz assim, e isso vai depender bastante da nossa compreensão. Veja bem, o que ele diz? Ele diz: se alguma vez eu encontrasse alguém que tivesse seguido os presbíteros, indagaria sobre as palavras dos presbíteros o que André, o Pedro, o Filipe, o Tomé, o Tiago, o João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor disseram, e o que diziam a Aristião e o presbítero João, discípulo do Senhor. Texto citado por Eusébio, História Eclesiástica. Como é que a gente vê esse texto? A gente vai ver aí que temos dois João, né? Temos dois João aí. Primeiro, está na primeira categoria aí, quando Papias faz declaração do nome dos presbíteros, né? Ele vai dizer André, Pedro, Tiago, Filipe, Tomé, Tiago ou João ou Mateus. Então aqui entende-se claramente que Papias está falando de João, o irmão de Tiago, né? O João, provavelmente autor do Evangelho. E ele diz assim:
E outros discípulos do Senhor disseram o que diziam a Aristião e o presbítero João. Então há uma referência aqui a um possível outro João, né? E aí a gente vai ver agora como que a patrística vai identificar isso aí, vai explicar melhor. E a declaração de Eusébio será provavelmente a mais aceita entre os estudiosos, mas há uma referência, por exemplo, um comentário do Martin Hengel, que afirma o seguinte: ele diz que o segundo João no texto, que é esse João aqui, que está junto com Aristão aí, aponta para um presbítero da igreja que não era o apóstolo e possivelmente teria escrito o quarto evangelho e segundo e terceira João. Interessante, não é? Então, o Martin Hegel entende que esse João aqui, ó, que está junto de Aristão, não é o João apóstolo e também aponta ele como sendo até mesmo o autor do Evangelho e também possivelmente o autor de 2ª e 3ª João, por ter o mesmo nome. E aí a gente vai ficar, logicamente, com a declaração de Eusébio, historiador da igreja, que tem muito mais peso. Eusébio interpreta que há no texto acima 2 grupos diferentes de cristãos. A primeira geração de apóstolos, que é citado aqui, e os líderes da igreja no tempo de Papias. Então, o fato de Papias repetir o nome de João junto com Aristão aqui, esse é o mesmo João para Papias. O fato dele repetir, para Eusébio, melhor dizendo aqui na interpretação, o fato dele repetir, ele está falando da geração de apóstolos, que teve a sua maioria morta, e aqui o único que sobreviveu até o final do primeiro século seria João, que estaria já na idade de mais de 80 anos aí, e ele citando, né, essa referência, fazendo essa referência a esse João aí como sendo o mesmo João. É assim que Eusébio interpreta essa questão. Ok, pessoal? Eu vou ficar por aqui com essa parte da parte mais, digamos assim, estrutural do Evangelho e teórica, não é? Falando sobre autoria, destinatário, a gente falou sobre as circunstâncias, falamos sobre a estrutura do Evangelho de João e nós vamos na próxima aula via Zoom, a gente vai estar em sala de aula com vocês, compartilhando os principais temas teológicos das concepções de Jesus no Evangelho segundo escreveu João. Deus abençoe vocês, muito obrigado, assiste um vídeo e dê o ok lá, tá bom? Deus abençoe, fica na paz, amém.